Fala, cartoleiros e cartoleiras! Tá chegando, hein? Rodada 10 tá chegando e chegou a nossa saga da mitad, o momento da gente trazer as dicas finais para a rodada 10, que é basicamente o nosso antepenúltimo conteúdo. Ainda vai sair amanhã o vídeo de bons e baratos com dicas especiais para se diferenciar nessa rodada. E no sábado a gente finaliza com a nossa live pela manhã às 11h30. Mas aqui a gente vai trazer algumas dicas e montar um campinho com a nossa escalação, a nossa base para a mitada dessa temporada. A gente ainda vai fazer alguns ajustes no sábado, não é uma escalação final, porque muita coisa pode acontecer até o sábado, mas aqui vocês vão ter algumas dicas especiais. Se liga só no conteúdo após a vinheta. Antes de começarmos, quero aqui pedir para você, deixa seu like, ativa o sininho das notificações, espalha esse vídeo para todo mundo e vamos que vamos em busca da mitada nessa rodada 10, tá, galera? Vamos começar aqui trazendo os favoritos dessa rodada, segundo alguns meios de comunicação. Começando pelo Bragantino e o Juventude, para muitos está dando como o principal favorito da rodada. Não sei se tão gritante assim, mas realmente o Bragantino, 69% a 14, é um dos favoritos da rodada e está sim. Nossa base vem do Red Bull Bragantino para essa rodada 10, tá, galera? Então, é realmente um grande favorito. Joga em casa, tem a força do torcedor, tem ali um estilo de jogo que dentro de casa acaba ali funcionando um pouco mais. Perdeu para o Palmeiras dentro de casa, mas fez um bom jogo também contra um dos melhores times do país, tá? São Paulo e Mirassol. Aqui a gente acha que tá, né, um pouco desbalanceado pelo momento do Mirassol. Vou falar daqui a pouquinho só sobre esse confronto, mas realmente São Paulo é o favorito para esse jogo. Vitória e Santos, 46% por Vitória, 30% por Santos, aqui a gente acha que tá justo, tá? 46% por Vitória, que também não é um time confiável, tudo pode acontecer nesse jogo, mas o Santos está muito pior que o Vitória e vive um momento de muitos desfalques. Resta saber como é que vai ser o Santos para esse jogo de domingo. O Vitória vem pressionado depois do Pedro Bavi, vai ter que dar uma resposta, então tem sim um leve favoritismo pro lado do Vitória. Atlético Mineiro e Corinthians, 56-21, Corinthians realmente fora de casa, ainda tem algumas dificuldades, muito se fala sobre a volta do Garro, do Depay, mas ainda é muito incerto. O Corinthians é outro time fora de casa, enquanto o Atlético Mineiro foi bem na Copa do Brasil, pegou um adversário acessível, é bem verdade, mas teve muitas peças ali desempenhando, tem muitos jogadores voltando a boa fase. Tem o Coelho que está voltando a jogar bem, o Rubens é o melhor jogador do Atlético Mineiro, na minha opinião, nessa temporada, junto com o Nianco, então tem ali condições de vencer o Corinthians, mas mediano ali, tá? Essa margem, tá? É favorito, mas não tanto assim. A gente vê o Sport, o Internacional, né, ali bem parelho, né? Acho que aqui o Internacional tem um leve favoritismo, mas o Sport em algum momento vai tirar ali pontos também no campeonato. A gente acha que o jogo aqui vai ser empate, vamos falar também daqui a pouquinho sobre isso. Continuando, Grêmio e Bahia, Grêmio favorito por jogar em casa. A gente não encara dessa forma, tá? O Grêmio pode vencer, joga ali dentro dos seus domínios, mas o Bahia poupou na Copa do Brasil, vive um momento ali melhor que o Grêmio, que tá numa estabilidade muito ruim. Mano Menezes bastante pressionado, beleza? Fortaleza e Cruzeiro. Aqui a gente tem um jogo de duas equipes que se atiram muito pro ataque, né? Duas equipes que vão ali ter ali ímpetos ofensivos. Fortaleza é um time de muita transição, o Cruzeiro também gosta de um ataque muito rápido, de uma saída mais veloz. Ambas as equipes gostam de pressionar a saída de bola do adversário e tal. O equilíbrio é válido, mas a gente não coloca assim tanto o Fortaleza favorito, não. O Cruzeiro tá num momento melhor e mais confiável que o Fortaleza, beleza? Palmeiras e Flamengo, há um favoritismo pro Palmeiras, mas também não tão longo. O Flamengo acabou poupando algumas peças, a maioria dos jogadores no jogo da Copa do Brasil. O Palmeiras vai ter que utilizar uma carga um pouco mais excessiva de jogadores no jogo de hoje contra o Ceará, porque só venceu pelo placar de 1-0. Então é possível que o Palmeiras tenha mais titulares do que o Flamengo, mas ali um leve favoritismo para o Palmeiras. Aqui o jogo pode gerar muito scout, tá, galera? Jogo de muito desarme, jogo de muito duelo, pode ter ali muita média básica envolvida nesse jogo aqui. E aí a gente tem Fluminense e Vasco com muito favoritismo Fluminense, a gente não concorda com isso, a gente acha que o Vasco ainda é uma incógnita com o Fernando Diniz, fez um jogo bom, outro ruim, oscilou contra o Operário e tal. Fluminense também é um time que acaba ali tendo muitas dificuldades, principalmente em ser um time ali constante, venceu obviamente na Copa do Brasil, goleando, mas a gente acha que há um equilíbrio nesse jogo. E o Botafogo e o Ceará a gente não vai trazer porque não vai valer para a rodada. Os grandes favoritos,
Dois times são grandes favoritos para essa rodada. O São Paulo contra o Mirassol, que está incomodando muitos times, inclusive times paulistas. O Mirassol tende ali a gerar mais dificuldade, né, por estar na mesma localidade, entende um pouco mais o jogo. Venceu o Corinthians dentro de casa, mas agora pega o São Paulo, que o Zubeldia já falou que vai priorizar esses dois jogos do Brasileirão, já venceu o Grêmio e outro jogo seria o Mirassol, então a gente acha também que São Paulo vem como favorito. O Bragantino também, o Juventude, ainda há um trabalho de ter encaixe no início, mas fora de casa o Juventude não vai bem. E aqui a gente tem outros que correm por fora, que é a vitória contra o Santos, pela fase do Santos, mas o Vitória também não é tão confiável assim, mas tem um leve favoritismo. Da mesma forma o Palmeiras, aqui já é um confronto mais equiparado, mas o Palmeiras é muito forte no Allianz Parque, tem o poder da torcida, é um time que dentro de casa tem ali um padrão de jogo no sintético que acaba funcionando um pouco mais, e a gente acredita que também corre por fora aí nessa lista de favoritos. Beleza? Aqui são os nossos palpites da rodada. A gente colocou, como a gente trouxe, São Paulo e Bragantino como os principais favoritos. Grêmio e Bahia, a gente colocou ali, né, o empate, assim como o Sport Internacional, como a gente explicou aqui, são jogos onde o Bahia e o Inter, que são os visitantes, vêm melhor, porém, há ali uma probabilidade muito grande de o time, pela pressão da casa, ter ali um retrospecto positivo no jogo. É bem verdade que o esporte não vive um bom momento, mas em algum momento o esporte vai arrancar pontos, né? Em algum momento o esporte vai vencer, vai pontuar também. O Internacional também está oscilando bastante na temporada, sendo bastante criticado pelo treinador Roger Carvalho. O esporte é um pouco mais agressivo dentro de casa. Ainda é um time bem deficiente, mas é um pouco mais agressivo. Assim como o Grêmio, que está pressionado, foi eliminado na Copa do Brasil. A gente colocou 1-1 aqui, pode até ter favoritismo para o Bahia, que poupou e vai mais descansado para esse confronto, beleza? Fluminense e Vasco 1-1, ali as duas equipes ainda tentando ser um time sólido no campeonato. Renato Gaúcho tem um pouquinho mais de tempo, né, do que o Fernando Diniz no comando do Vasco, um jogo aqui que pode ter gols, e a gente acredita no empate. Atlético Mineiro, para a gente, vence o Corinthians, é um jogo no Atlético Mineiro, vai bombardear muita área, vai gerar muitos scouts de finalização com o Coelho, com o Scarpa, o Hulk, o Rony também, então a gente acha que o Atlético Mineiro vence esse jogo. O Palmeiras e o Flamengo, como a gente trouxe, Palmeiras ali pode vencer a partida, mas não acreditamos que vai ser um jogo de muitos gols e é assistência. Scout, sim, gols e participações em gols, nem tanto. Vitória 2-1 no Santos, que está muito mal. Vitória dentro de casa, vem pressionado, precisa dar uma resposta. E provavelmente o Barradão também vai ser uma forte presença no jogo do Vitória. E aí o Bragantino que a gente trouxe também do 3-0. Aqui eu vou trazer top 5 jogadores de média básica, tá, galera? Começando pelo gol, a gente tem aqui o Marcão, tem o Lucas Arcanjo, o Cássio, o Cleiton, o João Ricardo, são os jogadores que mais geram média básicas por posição. Então aqui são as opções para goleiros. Na lateral tem o Paulo Henrique, faz um ótimo campeonato. Para essa rodada a gente indica o Vilmiteiro inteiro. Juninho Capixaba, o Escobar está suspenso para o jogo. O Bernabé, que não vem bem nos últimos jogos, é bom dar segurada no Bernabé. E o Matheus Bahia, que está gerando também muita média básica. Zagueiros tem o Lianco, que é ótima aposta para essa rodada. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Tem o Vitor Gabriel, que pega o esporte, também pode ser uma boa opção. E a gente tem outras opções como o James, o Pedro Henrique, enfim. E aí o meio a gente tem o Lucas Sacha, que é um desarmador nato, pode ser também uma opção interessante para quem quer se diferenciar contra o Cruzeiro, embora tenha opções melhores no meio de campo. O Matheus Pereira, o Rubens, que está mitando, como eu trouxe, para mim o melhor jogador do Atlético Mineiro. O Richard Rios, outro jogo que vai ter muito scout. Olha o Richard Rios, olha a quantidade de média básica que ele gera, né? E aí a gente tem também o Sérgio Oliveira do Sport. O ataque, o Wesley, que pega o Sport fora de casa. O Caio Jorge, que aí é um dos melhores pontuadores do ataque nessa temporada do Cartola. O Igor Jesus. A gente tem o Eric Pulga, ótima opção também, tá? Ótima opção para essa rodada. O Grêmio tem as laterais bem vulneráveis. O Eric Pulga tá descansado. Vai ser ali uma peça importante para o Bahia. E o Pedro Henrique do Ceará também. E aqui um jogo que a gente indica que vai ter muitos scouts, além desse do Palmeiras e do Flamengo, em relação a desarme, média básica, não em gols, sem sombra São Paulo e Mirassol. Mirassol é um time que tem a parte ofensiva, defensiva e um momento muito bom. Começou muito bem o campeonato, dentro e fora de casa, arrancando pontos. Conhece bastante São Paulo, é um time que marca gols, é um time que gera scouts e fornece também scouts para o adversário. E o São Paulo vem com essa saga de querer se recuperar no Campeonato Brasileiro, que não começou tão bem, dito pelo próprio Zubeldia. Também tem a parte ofensiva boa com o retorno do Oscar, o André Silva fazendo muitos gols, a parte defensiva cada vez mais tentando uma consolidação. A Arboleda fez gol, tem o Ferrarese, tem os laterais, o Enzo Dias está indo muito bem, e o momento também é bom do São Paulo, que conseguiu estar bem na Libertadores, passou na Copa do Brasil e agora está buscando se recuperar no Campeonato Brasileiro. Aqui a gente tem alguns dados, como gols sofridos, interceptações por jogo, coisa e tal. E aqui a gente vai trazer jogadores improváveis para essa rodada que podem imitar, tá? Atacantes, Eric Pulga e André Silva. Muita gente está focando no Hulk, Caio Jorge,
Eduardo Sacha, enfim, Pedro, outras opções, mas o André Silva e o Eric Pulga são ótimas opções. O Bahia tem um leve favoritismo contra o Grêmio, o Pulga é um ponta muito bem no 1 contra 1 e vai ter ali muito espaço. E o André Silva está fazendo muitos gols e Mirassol cede também muitos gols, principalmente para o centroavante. Meias. E tem o Edson Carioca, que é uma opção também para quem quer se diferenciar, um jogador que gera muita média base, finalização defendida, finalização para fora, falta sofrida, gols, assistências, finalização na trave, pênalti sofrido, um jogador que gera bastante jogo no Mirassol. Se o Mirassol fizer algo, deve passar pelo Edson Carioca. E Oscar tá voltando, desarmando muito com média básica, cobra boa parada, é muito participativo, tem uma capacidade de criação para gerar assistência muito grande e pode também fazer o seu golzinho. Na zaga a gente tem o Grêmio Vai Leonardo, que é um jogador muito forte na bola aérea ofensiva, e tem também o Gustavo Mancha do Fortaleza, que é uma peça que também pode ser muito interessante nesse jogo. Os jogadores mais escalados, óbvio que a gente vai ter um domínio mais do Ed Bragantino, né, com o Capixaba, que neste momento é o jogador mais escalado do cartão, seguido do Eduardo Sacha, e depois vem aí o Alan Patrick também nos mais escalados. Tem o Arias, que é uma boa opção, o Wesley, o Hulk, já não vi uma fase tão boa assim, não sei se eu apostaria no Hulk nessa rodada. Tem o Arboleda, que fez gol no último jogo, o Cleiton, Bernabé também não está vivendo um bom momento, o Alan Patrick é uma boa situação para essa rodada, o Wesley também, o Seabra é um dos treinadores mais escalados da mesma forma, e o banco de evento tem o Anthony, o André Silva, o John, o Aguirre e o Rio Bragantino. O Rio Bragantino muito forte até nos reservas, né? O André Silva é o atacante mais escalado no banco de reservas e também um dos que mais é utilizado como reserva de luxo para essa rodada. Então, olho nesse mais escalados para a gente extrair também Rio Bragantino, Internacional, como melhorar, beleza? Agora a gente vai trazer o nosso campinho, tá? Pra gente escalar o que todo mundo gosta. Vamos pro campinho para a gente trazer. Primeiro aqui a nossa base, tá, galera? Nossa base é composta por Juninho Capixaba, Pedro Henrique, os dois do Bragantino, sólido, média básica, desarme, talvez segundo saldo de gol com o Juventude, aí pode ser mitos nessa rodada. A gente vai também com o Everton no gol, vai ser muito exigido no Flamengo, pode ser um mito na rodada. O Seabra que a gente trouxe, o Oscar que a gente já explicou aqui também. O Vegete, olha só, mesmo o Vasco jogando fora de casa, mas vai ser ali meio que um campo neutro. Acho que as duas equipes vão lotar bastante o Maracanã. E o Vegete é um homem clássico, é um homem de confiança do Diniz. Ele mesmo defendeu, falou que vai fazer muitos gols com ele. A gente vai apostar novamente junto com o Eduardo Sacha, beleza? Vamos aqui fechar a zaga. Uma opção boa para essa rodada, galera, é o Lianco do Atlético Mineiro. O jogador, você vê que ele sempre tem ali médias interessantes, né? Ele já fez 14 pontos, 8 pontos, na última fez 3,70. É um jogador que está participando de gols, está desarmando bastante, pode ser uma peça interessante nessa rodada, beleza? Outro jogador que a gente vai trazer aqui também, para lateral, a gente pode trazer como opções, tem o Enzo Dias, que ainda não está provável, mas se tiver provável vai ser ali uma boa opção. O Natanael também é uma ótima opção nessa rodada, tá, galera? Mas a gente vai colocar aqui, vamos apostar no Bernabé, né? O esporte está muito mal, vamos tentar aqui apostar na recuperação do Bernabé. Não vive um bom momento, mas pode ser ali uma peça útil, tá? Opções para meio de campo agora. A gente pode colocar aqui o Arias, que no Maracanã é uma peça que não pode ficar de fora. E o meio de campo a gente pode colocar também um jogador que está vivendo um ótimo momento e pode gerar muito scout, que é o Rubens, contra o Corinthians, tá? Uma peça também pode ser muito boa para essa rodada, beleza? Vamos para o ataque. Ataque a gente vai optar. Já temos o Vegete e o Eduardo Sacha. Qual é a outra opção? A gente pode ter o Hulk, né? Que muita gente está indo, a gente pode ali achar opções melhores. Tem o Wesley, que é uma ótima opção para essa rodada também, mas não confio muito no gol. O Wesley ainda não fez gol na temporada, tá? É um jogador de média base, né? Na última fez 5,70, mas não participa tanto de gols. Pode ser que seja nessa rodada, mas não é tão confiável assim. E tem o Eric Pulga. A gente pode ir do Eric Pulga, montando aqui um time que esse time tá um pouco, nem tá tão caro assim, 137, mas para quem não tem essa quantidade de carteira, a gente vai trazer ainda nosso time de bons e baratos amanhã. Beleza? E aqui nosso reserva de luxo seria o André Silva do São Paulo, que está muito bem na temporada e que com certeza pode participar de gols, beleza? Ah, Paulo, eu quero mudar algumas situações para trazer um time um pouco mais forte também, imponente. Você pode trazer aqui, tirar de repente, né, o Rubens no meio de campo como esse, colocar o Rascaeta, que vai ficar um pouco mais caro, fala, pô, Paulo, bota o Everton, vai puxar demais. Você pode tirar o Everton, você pode colocar outro goleiro que também é forte nessa rodada, o Cleiton. Juventude deve ter ali algumas finalizações. Aí, óbvio, seria 3 jogadores bonitinhos, você pode tirar agora um Pedro Henrique, você bota um Vitor Gabriel para dobrar o Inter, ou você também tem a opção de colocar o Arboleda, né, nessa opção aqui do São Paulo, para ter uma opção ali de não ter
jogadores triplicados. Você pode também aqui, de repente, trazer um ataque, né, com outras peças, de repente tirar um Vegete. Tira o Vegete, você vai ter ali opções como o Hulk, vai ter opções como o Wesley que a gente trouxe, você vai ter opções também como o Cristiano Oliveira, que é muito forte dentro de casa, né, pode ser também um gerador de scout nato nessa rodada. Você tem aqui várias boas opções, o Coelho, que é uma boa opção, o Edson Carioca, que a gente trouxe também, gera muita média básica. Vamos colocar aqui, acreditando, né, nesse momento do Wesley, da média básica. Aí você tem o Wesley, e aí você consegue ter opções ali um pouco mais sólidas também, como o André Silva. Você tem no meio de campo também, caso você não queira apostar jogadores tão caros assim, esses dois te acham unanimidade. Você tem o Mateuzinho, do Vitória, para poder escalar. Você tem o Rubens para poder escalar. Se você quer uma peça mais barateada, você tem também o John, que pode ser uma boa opção. Na lateral, se você não quiser escalar o Bernabé, como eu estou, você tem o Enzo Dias, que ainda não está aqui, mas pode ser uma boa opção da rodada no cartão. Você tem o Natanael do Atlético Mineiro também, que pode ser uma peça interessante. Então você tem ali algumas boas opções para essa rodada. Nosso time final, a gente vai trazer na live, tá? Para a gente ver todos os pontos para trazer o melhor time para você, beleza? Para fechar aqui esse vídeo, você que está aqui nos acompanhando, deixa o like, manda para todo mundo e consuma os conteúdos diários, semanais que a gente tem aqui. A gente tem vídeo de análise da rodada e prévia da próxima análise. A gente tem palpites da rodada, time de bons e baratos, dicas finais montando, que é esse vídeo que a gente está fazendo aqui, live também tirando dúvidas com o pessoal do chat, montando nosso time também ao vivo com vocês. A gente tem análise de cada time, taticamente falando, individualmente dos jogadores e coletivamente dos times, para ensinar você também na parte tática a montar o melhor time. E se você quer ser sócio aqui do canal, por apenas R$50 agora no Pix, no número 11 9 30 23 5520, você consegue ter acesso a todos esses conteúdos que a gente tem, ranking de valorização e o cálculo de como valorizar, indicações de jogadores por posição, boas paradas, estatística de scout, chance de saldo de gol e muito mais. A gente traz também análise dos times, acompanhamento especializado, dividimos um cartão em até 4 vezes, aí sobe para R$60, R$59,90, mas divide em 4 vezes no cartão. E tem também aquele pacote de R$100, ele é um pouco mais caro, que envolve uma consultoria com o seu time. Você manda o time pra gente e a gente faz ali uma análise juntamente com você. Então, não fique de fora, não perca essa oportunidade de estar aqui conosco, tá? Tamo junto, galera. Amanhã, sexta-feira, vídeo de bons e baratos. E sábado, contamos com a sua audiência, 11h30, na nossa live semanal. Tamo junto. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. E até o próximo vídeo.